Olá pessoal, estou gravando esse vídeo através do YouTube, período de quarentena que a gente está passando devido ao Covid-19, aula de geografia. Não vou conseguir passar por WhatsApp porque o celular está cheio em relação aos grupos da outra escola também, enfim. Então eu vou gravar essa aula por aqui para enviar para os alunos. Primeiro ponto que a gente tem aqui na apostila é sobre a população brasileira e a obra de Cândido Portinari como referência. E a gente tem dois temas, duas questões como ponto de partida, que é a pergunta qual é o tema tratado, e aí a gente tem já a resposta que é sobre o êxodo rural, e que elementos presentes na tela sugerem que se trata desse tema. E a gente tem aqui uma família que apresenta características da área rural, como a enxada na mão, as trouxas de roupa, dando a entender que eles vão passar por um período aí de migração, vão ter que aguentar algumas agruras aí em relação ao caminho, ao destino, enfim, o chapéu de palha também. Então esse é o ponto de partida que a gente vai ter para entender um pouquinho da população brasileira e os reflexos até hoje no nosso dia a dia. Indo para a página 51, lembrando que eu estou acompanhando aqui a página por página para que os alunos possam ter uma melhor compreensão, já que a gente não tem o debate diário tão necessário aí no dia a dia da sala de aula, então não tem a pergunta imediata, enfim, fica muito difícil para os professores de humanas, principalmente, que necessitam desse debate diário, a intervenção dos alunos, a vivência, a conhecimento teórico também prévio que eles possuem e até para tirar dúvidas, mas do jeito que a gente está fazendo, do jeito que é possível. Na primeira parte aqui do texto sobre a formação do povo, a gente tem como referência o Darcy Ribeiro, foi um grande antropólogo brasileiro e ele tratou em alguns livros sobre o tema da miscigenação. E essa miscigenação veio em relação aos europeus, no caso os portugueses, que invadiram o Brasil, os indígenas que já estavam aqui e posteriormente os africanos escravizados, trazidos à força aí e subjugados pelos europeus em questão. Essa primeira frase que tem aqui, que ele trata no livro dele, do surgimento da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Então ele fala, nessa frase ele já dá a entender aí qual é o pensamento dele sobre essa situação. E sobre a população indígena, estudos mostram que provavelmente na época da invasão portuguesa tínhamos de 2 a 6 milhões de indígenas aqui no Brasil. E a partir de certo período de colonização, além da questão das mortes violentas e da escravização de alguns indígenas, as doenças também trouxeram um extermínio relativamente rápido da população indígena que vivia aqui no Brasil, e hoje a gente tem entre aproximadamente de 600 a 800 mil indígenas somente no Brasil, e a gente sabe que grande parte deles estão nas cidades e muitos deles sofrendo com invasões de terras e outros tipos de violência também em relação ao preconceito, cultura e assim por diante. Vou passar aqui para a página 51. Na página 51 a gente tem um mapa que mostra os grupos indígenas antes de 1500. E aqui embaixo a gente tem sobre a questão aí para analisar o mapa e a localização das 4 nações indígenas destacadas anteriormente, na página anterior aí que eu não destaquei, mas aqui estão as respostas. Aqui é só para, como eu não vou conseguir ter muito tempo com eles aí para responder as questões,
Eu já vou mostrar aqui para eles se localizarem: Tupi-Guarani, Gê, Aruaque e Caribe. E aqui embaixo a gente tem no censo de 2010, como eu falei, aproximadamente a população indígena de 820 mil pessoas. E uma coisa importante é a identidade dessas pessoas, as raízes étnicas e os laços culturais. Essa identidade cultural é autodeclarada. Então a gente não pode esquecer que não eu não classifico, eu não posso classificar o outro através da identidade dele. Não sou eu que digo se ele é indígena, se ele é negro, se ele é catalão, por exemplo. Isso depende da autodeclaração, ou seja, do sentimento de pertencimento. Se o indígena vive na cidade, tem celular, veste roupas, trajes, digamos assim, urbanos, e ele se autodeclarar indígena, eu não tenho nada a ver com isso. É sentimento de pertencimento. Então, as culturas, para elas existirem, essas identidades, tem a ver com pertencimento. O cara que vai dizer se ele é índio, indígena, se ele é de alguma cultura ou etnia africana ou qualquer outra região do mundo, é ele que vai dizer se ele se sente pertencente àquele grupo. E ninguém na real tem nada a ver com isso. É aquilo que ele sente como pertencente àquele grupo. E na página 53 a gente tem as terras indígenas, na verdade, aqui no Brasil. A gente tem as áreas declaradas, delimitadas, homologadas e regularizadas pelo governo. Indo para a página 54, a gente tem aqui o número de casos de conflitos em terras indígenas, e esses conflitos, muitas vezes, ou na maioria deles, tem como atores principais fazendeiros, colonos, garimpeiros e madeireiros. Então, existe a questão da grilagem de terras no campo, que a gente conhece, mas muitos territórios indígenas são ricos em minerais e também na questão da madeira ou área que é invadida para garimpo ilegal, e também alguns querem fazer plantação ou criação de gado, enfim. Esses conflitos acontecem no Brasil como um todo, e é preciso que o governo sempre haja em favor dos indígenas, para que a gente mantenha a cultura deles e também a proteção física, porque muitos são assassinados e isso é muito ruim para a nossa nação. Sobre a população afrodescendente, na página 55, a gente tem em terras brasileiras aqui, a partir, né, do modelo mercantilista colonial que a gente tem aqui na apostila, o sistema escravagista foi implantado aqui no nosso país, principalmente a partir da invasão e da colonização. Primeiro teve a tentativa de escravizar os indígenas e depois trazendo os africanos como escravos aqui para o nosso país, para eles trabalharem na questão primeiro das lavouras, cana-de-açúcar, depois teve as atividades ligadas à mineração, que é o ouro, e também criação de gado e produção do café posteriormente. E também sobre trabalhos domésticos nas cidades que esses escravizados realizavam aí, e a gente sabe como isso acontecia. Aqui a gente tem as principais rotas de tráfico de africanos para a América. No Brasil, a gente teve esses 3 pontos aí: Nigéria, Angola, Guiné, teve a Costa do Marfim também, Benin, que são principais
pontos de onde os nossos negros escravizados vieram. E a outra questão que a gente tem como que não pode sair aí da nossa cabeça é a questão da abolição. Há cerca de 130 anos teve a abolição da escravatura, 1888, e a herança que elas deixam na nossa sociedade, ela é terrível até hoje. E entre elas, além do preconceito, que é absurdo em relação à cor da pele, a gente tem a herança socioeconômica. E a apostila traz alguns dados aqui que mostra que a taxa de analfabetismo, a questão dos salários é diferente em relação da população branca em relação à população negra. E isso é uma herança que a gente tem a partir do nosso período de escravidão. Isso é horrível porque a sociedade não consegue se desenvolver a partir dessa aí, vocês sabem, né? Agora deu um branquinho na palavra, mas eu já vou lembrar. Dessa diferença e dessa divergência em relação aos salários. Então, o preconceito ainda existe e ele precisa ser ultrapassado aí, porque senão a gente não vai conseguir evoluir, tanto como sociedade relacionada à economia, quanto a seres humanos mesmo. Então, indo para a página 56, a gente tem algumas heranças aí culturais, como a influência das artes e das religiões no nosso dia a dia. E a gente tem a população do Nordeste e do Sudeste maior, população afrodescendente maior em relação às outras áreas. E como exemplo a gente tem a Bahia, que é um estado predominantemente negro, e o Brasil é o segundo país do mundo com a maior quantidade de pessoas negras, só perdendo para a Nigéria. Lembrando que negros são pretos e pardos, como tem a pesquisa do censo do IBGE. A pessoa pode se declarar em relação à cor da pele pretos e pardos. Se a gente unir a população que se autodeclara preto e pardo, a gente tem um contingente de negros muito grande aqui no Brasil. Sobre o povoamento europeu e asiático, basicamente o Brasil teve como pensamento no século XIX o branqueamento da população. E para isso acontecer, deveriam trazer estrangeiros, obviamente brancos, para que pudessem povoar o nosso país, e através do tempo eles acreditavam que essa miscigenação ia clareando a população, porque branco se miscigenaria, se relacionaria com os negros, teriam filhos, e a partir de certo momento esse branqueamento da população ia acontecer naturalmente. Isso era uma política claramente eugenista. E outra coisa o que fez que os europeus viessem para o Brasil era a questão econômica do fim do século XIX e início do século XX na Europa. A instabilidade política e econômica fez com que eles buscassem a América para uma melhor condição de vida. Aqui, como eu destaquei sobre o Império Brasileiro, trazendo imigrantes europeus, principalmente para as lavouras de café e posteriormente aí para outras atividades econômicas também. Sobre a estrutura da população brasileira, indo para a página 57, a gente tem durante o século XX a predominância de jovens na nossa base da pirâmide etária, ou seja, taxa elevada de natalidade e fecundidade. Por outro lado, a expectativa de vida ainda era baixa. Nos anos 70, a gente tinha uma média de 60 anos de expectativa de vida, e em 2000 a gente tinha uma média de 70 anos de expectativa de vida. Uma expectativa de vida baixa quer dizer que o país ainda não está
num processo adequado de desenvolvimento econômico, porque isso envolve a questão do IDH, né? Questão da renda per capita, da educação, expectativa de vida, e se o país não oferece para a população uma expectativa de vida adequada, quer dizer que ele não está desenvolvido, não está preparado, as pessoas não têm condições de ter uma saúde adequada para viver mais e melhor também. Então aqui a gente tem os gráficos mostrando a evolução da taxa de natalidade no Brasil e crescimento vegetativo. A gente está crescendo menos, nossa população, né? E na página 58 tem a pirâmide etária em 1980 e em 2010. A gente pode ver que a expectativa de vida aumentou pela largura da extremidade aí do pico da pirâmide, e a população adulta em idade produtiva também cresce bastante, e a nossa população jovem diminuiu um pouquinho, mas ainda é bastante alta. E aqui embaixo, na página 58, a gente tem as transformações das famílias em relação ao número de filhos, principalmente na cidade. No campo, diminuiu um pouquinho, mas ainda é maior em relação à cidade. Então, taxa de fecundidade, 1960, as famílias tinham muitos filhos, 80 diminuiu um pouquinho, 2000 menos ainda, 2020 ainda menor. Então, essa é a tendência no mundo, as famílias terem menos filhos, porque as mulheres estão trabalhando mais, estão estudando mais, os métodos contraceptivos são melhores, mais instrução e assim por diante. E sobre as migrações internas, na página 59, fluxos migratórios a partir do século XX, do início do século XX. No Brasil, as secas no Nordeste levaram as famílias com uma promessa de melhor condição de vida a migrarem tanto para a área urbana quanto para as regiões sul e sudeste aqui, e também em determinado momento para o interior do Brasil, que era Brasília sendo construída, então tinha uma grande necessidade de mão de obra, e aí existe esse fluxo migratório interno no Brasil. Aqui a gente tem esses quadrinhos aí mostrando alguns deles, e aqui embaixo a gente tem a migração do campo para a cidade, que acompanhou o processo de industrialização. O Brasil era agroexportador. Depois, quando se industrializou lá no século XX, no século passado, as pessoas passaram a migrarem para a cidade, e aí aumentou muitas vezes aí a população das metrópoles brasileiras. Porém, essas metrópoles não preparadas para absorver tantas pessoas, o resultado é o que a gente tem hoje. Crescimento desordenado, a macrocefalia urbana, enchente, violência, miséria, fome, o caos no trânsito e assim por diante. Então, os reflexos lá do passado a gente sofre hoje, e se não conseguirmos nos adaptarmos da melhor maneira possível, planejando do presente para o futuro vai ser mais caótico ainda, principalmente em relação aí à falta de moradia, de comida, a mobilidade urbana caótica, ninguém consegue pegar ônibus aí direito, com conforto, nem metrô, onde tem, né? E assim por diante. E página 60, a gente tem aqui o mapa dos principais fluxos migratórios no Brasil, que recentemente deu uma diminuída, mas ainda acontece. Então hoje eu vou parar por aqui, dia 26/3. Essa foi a aula do primeiro ano do ensino médio. Espero que tenha sido fácil de compreender. Nossos alunos são excelentes, não tenha dúvida disso, mesmo com o professor meia boca. Beijo, até mais.